dinheiro dos nossos impostos é para o bem de todos e não para alguns poucos corruptos. Diga não à corrupção. O dinheiro desviado pela corrupção poderia resolver problemas da saúde, da educação, da segurança. Diga não à corrupção. As 10 medidas contra a corrupção tiveram o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros. Mas alguns políticos vêm tentando impedir que o Congresso analise e aprove essas medidas com a urgência necessária. As 10 medidas contra a corrupção é um pedido de socorro da sociedade brasileira para que possamos tirar o país da UTI dos maus políticos. Vamos pressionar o Congresso. Chega, a corrupção não pode ser maior que uma nação. Com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso imposto, nós queremos sim um Brasil rico. Rico em educação, rico em saúde, em segurança. Então diga não. Vamos lá. Senado, Câmara e STF. O combate à corrupção precisa, inclusive, da atuação de vocês. Digam não à corrupção. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Aprove as 10 medidas. A corrupção mata nossos rios, mata nossa terra, mata nossas florestas. A corrupção não tem pátria. A corrupção não tem bandeira. A corrupção não se importa com a saúde. Vamos lutar até que esse país seja um só, forte, gigante e orgulhoso por ter se unido contra esse mal que nos envergonha e nos envenena há tanto tempo. A corrupção não se importa com a saúde. Ela não tem educação, nem vergonha. O nosso dinheiro é para o bem de todos e não para poucos corruptos. É o seu trabalho, seu imposto e o seu futuro. Diga não à corrupção. Queremos um Brasil rico em saúde, em educação, segurança. Chega de desvios. Chega de corrupção. O Brasil é nosso, não deles. O dinheiro público é para o bem de todos, não para alguns poucos corruptos. Diga não à corrupção. Apoie as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Eu acho que chegou a hora da gente saber um pouco mais do que os nossos governantes andam fazendo. Por isso eu apoio as 10 medidas. Você está cansado da corrupção e da impunidade? De pagar impostos e não receber nada em troca? Eu tô. Se você também está insatisfeito que nem eu, exijo do Congresso que ele aprove 10 medidas contra a corrupção. Você está cansado da corrupção e da impunidade? De pagar impostos e não receber absolutamente nada em troca? Então exija que o Congresso Nacional faça a sua vontade e a minha vontade, aprovando as 10 medidas anticorrupção. Para que votem a favor das 10 medidas contra a corrupção. A corrupção não tem partido. Nós estamos todos iguais diante da corrupção, estamos todos do mesmo lado. 10 medidas contra a corrupção, esse é o projeto que eu apoio. 10 medidas contra a corrupção. Mais de 2 milhões de assinaturas foram recolhidas. Se você, como eu, está cansado de tanta impunidade, corrupção, da falta de ética, de pagar impostos e não ver retorno algum para o nosso país, apoie as 10 medidas anticorrupção do Ministério Público. Não se trata de um partido ou outro. Aqui se trata de apoiar o Brasil. O Brasil está cansado dessa prática de onda. Vamos apoiar as 10 medidas e mudar esse panorama de uma vez por todas. Que mais de 1,5 milhão de pessoas que amam o Brasil querem fazer desse país um lugar mais digno, mais decente, mais justo. Elas assinaram a favor das 10 medidas contra a corrupção. Dignidade não dói. Um projeto de lei às 10 medidas contra a corrupção. Vamos levar para frente. Você está cansado da corrupção e da impunidade? De pagar impostos e não ter nada em troca? Eu tô. Se você também está, exija do Congresso Nacional que represente a vontade do povo, a sua vontade, aprovando as 10 medidas contra a corrupção. Chega de corrupção. Aprove as 10 medidas. Pare, pense. Chega de corrupção. Precisamos de um Brasil melhor. E esperamos realmente justiça no nosso país. Basta. Chega de corrupção. Precisamos urgente
de um país melhor. Eu estou farto, pra mim chega. Chega dessa palhaçada. É muita corrupção já há muitos anos e eu não tô aguentando mais. O país sofre, os brasileiros sofrem e o Rio de Janeiro sofre com as Olimpíadas. Então, investigações, por favor, aconteçam, se concluam. As investigações não podem parar. Se a gente quer que alguma coisa no Brasil melhore, a gente tem que exigir que as 10 medidas contra a corrupção se transformem em leis, sem alteração nenhuma. E aí, pessoal, se assim como eu, você também está cansado de corrupção, impunidade, de pagar impostos e de não receber nada em troca, tá na hora de mudar. E 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público. Eu estou cansado da corrupção, da impunidade, de pagar impostos e não receber nada em troca. Então, apoie as 10 medidas anticorrupção do Ministério Público. Você estará ajudando o Brasil. Estou cansado de corrupção, de impunidade, de pagar imposto sem receber nada em troca. Se você se sente assim também, apoie as 10 medidas anticorrupção do Ministério Público. 10 medidas contra a corrupção. Ajude o Brasil a sair dessa situação vexaminosa em que a gente se encontra. Se liga na parada, meu irmão. Tá cansado da corrupção e da impunidade? De pagar taxas e impostos e não receber nada em troca? Eu tô. Se você também tá, exija que o Congresso Nacional represente a opinião do povo. Você está cansado da corrupção, da impunidade, de pagar taxas, impostos e não receber nada em troca? Eu tô. Se você também tá, exija que o Congresso Nacional represente a vontade do povo, a nossa vontade, a sua vontade, aprovando as 10 medidas contra a corrupção. Eu exijo. Você está cansado da corrupção e da impunidade? De pagar taxas e impostos e não receber nada em troca? Eu tô. Se você também tá, exija do Congresso Nacional que represente a vontade do povo, a sua vontade, aprovando as 10 medidas contra a corrupção. Eu exijo. Brasil.